Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Deus tem colocado sobre meu coração um tema dessa palavra aos irmãos que viram a arte de convite para o culto, prostrado nunca mais. E eu queria que você começasse essa mensagem profetizando sobre esse irmão que está próximo de você. Prostrado nunca mais. Talvez até aqui alguns se encontraram cabisbaixo, prostrado, triste, mas a partir de hoje nunca mais você vai andar assim, porque tem um Deus que zela pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Até aqui vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a porção da Tua palavra, do qual o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Tu sabes, ó Pai, Tu conheces, Senhor, a condição de cada um dos Teus filhos que aqui entrou. Tu sabes o anseio do coração, o desejo do profundo da alma, e a minha oração é que no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor me tome nesse momento como instrumento nas Tuas mãos, me usa, Senhor, para falar com os Teus filhos, ó Pai, de modo que eles saiam desse lugar edificados e fortalecidos pela Tua palavra, Senhor. Desde já, ó Pai, nós repreendemos o inimigo de roubar, Senhor, a Tua semente, que será lançada através da palavra, Senhor. Fortalece a cada um, prepara, Senhor, o coração, a mente e o espírito, para estar, Senhor, em uma só ligação contigo, ó Pai, e que nós possamos juntos cultuar e adorar o Teu nome, ó Pai, com entendimento e sabedoria. Essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. E você pode sentar glorificando o nome do Senhor mais uma vez nessa noite. Irmãos, um texto bem conhecido da palavra. Eu creio que todos os irmãos já ouviram falar dessa tal mulher encurvada. Eu estava ontem ali meditando nesse texto, e eu gosto bastante de chamar a minha esposa para me ajudar a preparar a palavra, irmãos. É uma benção. Que ali você compartilha da palavra com alguém que tem uma visão, às vezes até um pouco diferente da tua, e isso agrega conhecimento, né? Então, a auxiliadora não é apenas para ficar na Bíblia, mas é para realmente auxiliar. E eu louvo a Deus que a minha esposa fez isso, e vocês vão ouvir uma palavra hoje, do qual ela me auxiliou, me ajudou. E nós temos algumas lições nesse texto que nós vamos aprender. Louvado seja Deus. E as lições que nós vamos aprender hoje vão nos libertar de algumas prisões que nós enfrentamos, irmãos. É interessante que quando você olha para esse texto, você consegue enxergar alguém que estava no templo, que ia para a igreja, que ia adorar. Como diz ainda no verso de número 10, Jesus estava em um sábado ensinando, mas ele não estava ensinando em qualquer lugar. A Bíblia diz que ele ensinava na sinagoga. E qual que é a primeira lição que eu aprendo aqui? Em qualquer oportunidade, em qualquer culto, o primeiro que tem que se fazer presente é Jesus. Se nós estivermos aqui e Jesus não estiver aqui, não tem culto, porque o culto é para Ele.
O culto é dele, o culto é para glorificar o nome dele. Então, nós olhamos aqui essa mulher se achegando à sinagoga, mas quando ela chegou na sinagoga, a Bíblia diz que quem estava lá ensinando era Jesus. E eu quero dizer para você que antes de você chegar aqui hoje, Jesus já estava nesse lugar. Antes de você pisar o teu pé dentro do templo, Jesus já estava na casa, Jesus já estava na sinagoga, louvado seja Deus. Em cada culto, irmãos, Jesus se faz presente. Então não importa a tua situação, como você sai da tua casa, como você vem até a igreja, o que realmente importa é que chegando aqui, Jesus está esperando a mim e a você, para adorá-lo mais uma vez nessa noite. E então nós seguimos o texto dizendo que naquele lugar havia uma mulher. E essa mulher que o texto diz é uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Essa mulher, indo à sinagoga, indo à igreja, tinha um problema. Então eu queria dizer para você que às vezes nós chegamos aqui com um problema e muitos de nós não conseguem nem chegar, porque os problemas fazem com que nós fiquemos em casa. Mas eu queria dizer para você que você não pode parar, mesmo que venha o problema, mesmo que venha a dificuldade, mesmo que venha a luta, mesmo que o espírito ali de enfermidade esteja rondando a tua casa, nós continuamos indo à sinagoga porque Jesus está lá. Jesus está na sinagoga, Jesus está ensinando, Jesus está mostrando o caminho. Então, irmãos, não podemos nos apegar à dificuldade. Você olha para o texto, a mulher tinha um espírito de enfermidade na vida dela, mas esse espírito não impedia ela de ir à sinagoga. Não impedia ela de sair da sua casa e ir. Então, não importa o seu problema. Nada pode te afastar da presença de Deus. Fala para quem está perto de você. Nada pode. Aleluia. Nada pode. Diga para ele, nada pode te afastar da presença de Deus, irmão. Nada pode. Porque crise financeira, vamos passar. Dificuldades, vamos passar, problemas, enfermidades, vamos passar, mas em todo tempo Jesus estará conosco. Essa é a promessa que nos alegra e nos incentiva a continuar. Então, não importa a tua dificuldade, vem buscar a Deus, vem clamar a Deus, vem orar a Deus, vem adorar a Deus, porque no meio da prova você ora, você adora e as coisas vão melhorando, porque Jesus trabalha em favor daqueles que nele esperam. E nós viemos aqui adorar, irmão, nós viemos aqui, enquanto nós estávamos cantando, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, irmãos. Ali vem uma presença de Deus, você é visitado pelo Espírito, porque é um lugar aonde você pode estar lá no meio da Disney, se a presença do Espírito Santo não estiver lá, nada vale. Mas você está num lugar humilde, você está num lugar que muitas vezes você olha para o lado e diz, o que atrai aqui? Apenas a presença do Senhor Jesus que está na casa basta, irmãos. Nós somos atraídos pela presença de Deus, e eu queria dizer para você, não importa a dificuldade, continue na presença, continue adorando, continue glorificando, continue buscando, porque essa mulher, a Bíblia declara que ela tinha um espírito de enfermidade, e não era um espírito de enfermidade que estava acompanhando ela há 6 meses, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que esse espírito de enfermidade estava junto daquela mulher há 18 anos. E tem gente que coloca Deus na parede dizendo assim, se o Senhor não me curar nessa campanha, eu vou embora e nunca mais volto para a igreja. Quem já ouviu gente dizendo isso? Coloca Deus na parede dizendo assim, ó, se o Senhor não fazer um milagre na minha finança esse mês, eu não piso mais o pé na igreja. Tem pessoas que dizem isso. Se acham no direito de colocar Deus na parede. Foi fiel 1 mês, dizimando, já quer pôr Deus à prova. Irmão, Deus entregou a vida por você, e você com 1 mês de dízimo quer pôr Ele à prova. Misericórdia. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para colocar Deus à prova? Então observe essa mulher, 18 anos com o espírito de enfermidade, encurvada. Vocês imaginam que todo culto, a oração daquela mulher era o quê?
Senhor, hoje Tu vai me curar, Jesus. Senhor, hoje Tu vai me alcançar, Jesus. Hoje Tu vai me visitar. Alguma coisa vai mudar na minha vida. Então ela ia no culto com expectativa. Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse assim, ó, qual é a tua expectativa para o culto hoje? Você tem que chegar aqui desejoso por algo. O que o Senhor vai fazer na minha vida hoje? O que o Senhor vai mover na minha vida hoje? Eu quero que Deus me cure. Então você vai sair curado em nome de Jesus. Eu quero que Deus me liberte. Então você vai sair liberto em nome de Jesus. Porque a tua vontade aliada à tua fé e à presença de Jesus faz um milagre. Aleluia. Louvado seja Deus. E essa mulher chegou na presença de Deus 18 anos clamando sem parar. E eu queria dizer para você que você não pode parar no meio do caminho. Você tem que continuar, como eu já venho ministrando há dias aqui. Continua marchando, irmão. Continua caminhando, continua lutando, continua se esforçando, porque no final da tua caminhada tem recompensa para você, tem recompensa para mim, tem promessa a se cumprir e se realizar. E o grande desejo dessa mulher é dizer, eu quero ser curada. Porque 18 anos com esse espírito de enfermidade não impediram ela de caminhar. Mas a caminhada não era fácil. E talvez você está querendo falar para alguém aqui, irmã, não vai ser fácil. Irmão, não vai ser fácil. Mas você vai chegar, você não pode parar de caminhar. Irmão, não é fácil, mas você precisa continuar caminhando. Aleluia! Nós não podemos parar porque a dificuldade é grande muitas vezes, mas a presença de Jesus é maior. A presença de Jesus tem poder de suprir as dificuldades. Mas muitos não conseguem, irmãos, suportar o teste que essa mulher suportou. A Bíblia diz que ela ficou 18 anos enferma, 18 anos, e não parou de buscar. É um teste difícil. 18 anos suportando a dor. Talvez você olhe para dentro de você e fala, não, eu estou carregando uma dor comigo. 5 anos, ou 10 anos, ou 2 anos, ou 30 anos que seja, eu estou carregando essa dor comigo. E você não vê saída, não vê um fim para a tua dor. E o maior tempo que nós temos que enfrentar diante da presença de Deus muitas vezes é o tempo. A maior dificuldade, o maior problema é suportar o tempo até a bênção chegar. Porque se Deus entregasse a bênção logo de cara, seria muito fácil, seria muito tranquilo. Mas nós passamos por esse teste do tempo. E a lição que eu tiro aqui é que nós temos que aprender a suportar o teste do tempo. Eu não sei, irmãos, eu podia olhar para alguém e dizer assim, amanhã tua vida muda. Amanhã tua história muda. Só que o tempo não depende de mim, o tempo depende dele. O tempo depende de Deus. A minha função aqui é dizer para você que Ele tem poder para mudar a tua história, mas o tempo não depende de mim. E isso é maravilhoso, porque tira uma responsabilidade que não é minha, mas é do próprio Deus. E que deve agir aliada à tua fé, porque se nós não precisássemos fazer nada, aquela mulher não tinha saído da sua casa para ir à sinagoga. Mas a Bíblia diz que ela vai até a sinagoga buscar. Ou seja, o tempo vai passar, a vitória vai parecer estar distante, mas quando você menos espera, a tua vitória vai chegar, em nome de Jesus. É difícil, é um teste de tempo difícil, mas nós não podemos desistir, irmãos. Não podemos colocar os nossos problemas acima da nossa fé. Os nossos problemas acima daquilo que Deus representa na nossa vida. Então você continua olhando para o texto, que aquela mulher andava curvada. E você já viu alguém curvado? Minha esposa até lembrou do meu avô. A pessoa que anda curvada, irmão, ela não consegue olhar para o alto. Porque o olho dela está constantemente no chão. Ela está curvada, ela está prostrada diante do problema, ela está entregue àquela situação.
olhando para baixo. Ou seja, é uma pessoa que anda desanimada, que anda frustrada, que anda sem saber o que vai acontecer no amanhã, que anda sem imaginar uma melhor, então ela fica ali cabisbaixa e começa a caminhar, assim como eu e você muitas vezes estamos de cabeça baixa caminhando, dizendo: Deus, até quando eu tenho que viver isso? Até quando eu tenho que enfrentar isso? Até quando eu vou viver essa luta? Essa desilusão, essa aflição no fundo da alma? Até quando a preocupação vai tomar conta de mim e eu não vou conseguir dormir? Até quando eu vou continuar tomando remédio? Até quando eu vou lutar e não ver a porta se abrir? Até quando? É a oração que nós muitas vezes fazemos, como aquela mulher olhando para dentro de si, dizendo: até quando eu vou estar nessa situação, cabisbaixo, caminhando, olhando sempre para baixo, sem conseguir olhar para o alto? Situações que nós enfrentamos. Porque uma pessoa encurvada, irmãos, ela não tem autoestima. A pessoa, quando ela está nessa condição, é como um depressivo. Ela não tem autoestima, ela fica olhando para baixo, ela fica sem saber o que fazer, ela fica sem rumo, sem direção, ela não se acha digna. Estava ali, cabisbaixa, envergonhada, triste. Mas Deus ainda tinha uma história para escrever na vida dela. Porque não importava a situação daquela mulher, não importava o atual momento que ela estava vivendo e nem como estava o coração dela, porque nós chegamos aqui muitas vezes arrebentados, irmãos. Nós chegamos aqui muitas vezes como aquela mulher olhando para o chão, se arrastando como numa guerra, no meio de uma trincheira. Mas o importante é que você chegou, é que você está na sinagoga, e aonde você está, há um Deus que tem poder de fazer milagre, irmão. Há um Deus que tem poder de realizar maravilhas. Enquanto as pessoas olham para nós, muitas vezes dizem: o que vai dar aquela pessoa ali? O que ela vai se tornar? Deus tem um plano que é maior. Deus tem um plano que é melhor, que confunde aqueles que nos olham muitas vezes. Alguns têm a mania de pré-julgar você, olham para você e falam: mas aquela pessoa ali não tem muito valor. Aquela pessoa ali é meio inútil, ela não sabe falar, ela não sabe fazer, ela não sabe agir, ela não tem carisma. Então as pessoas pré-julgam, mas quando Jesus entra na jogada, ele não depende de mim, ele não depende de você, ele faz porque ele é Deus. Ele realiza. Você não precisa ter carisma, você não precisa ter teologia, você não precisa ser alguém, Deus te torna alguém. A Bíblia diz que Davi não era ninguém, porque quando Samuel chega para ungir, ele vai passando todos os filhos de Jessé primeiro. E os filhos vão entrando. E Deus diz algo maravilhoso, ele fala assim: ó, não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem se atenta para aquilo que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração, aleluia. Tem pessoas aqui que estão dizendo: mas eu não tenho muito valor, as pessoas não me veem como devem enxergar. Deus te contempla, Deus te enxerga, Deus te vê, a ponto de dizer: não resta mais nenhum, porque passou todos esses, mas Deus não escolheu nenhum. Então Ele manda chamar aquele que está no meio do trabalho, fala: cadê aquele que está lá no meio das malhadas? Manda vir, porque esse é meu escolhido, diz o Senhor. Então não se sinta inferiorizado, porque as pessoas às vezes não olham para você. Mas aprenda que diante de Deus Ele tem uma promessa. Alguém que era anônimo se torna naquela ocasião Rei de Israel. Já pensou, irmão? Você sair do anonimato e se tornar rei? Você já pensou o que Deus tem para você, o que Deus pode realizar na tua vida? Mas depende de quem? De você continuar com fé e caminhando. Continuar com fé e acreditando. Aquela mulher continuou com fé mesmo com limitação, porque eu também tenho limitação, você tem limitação, mas Deus tem poder de transformar as nossas limitações. Deus tem poder de mudar as nossas limitações. Então
eu e você precisamos continuar marchando, continuar buscando. No final do verso, a Bíblia diz aí, e não podia de modo nenhum endireitar-se. Por quê? Qual é o maior desejo de uma mulher encurvada? Ficar em pé, direita, olhando para o alto. E é isso que faz com que muitas pessoas comecem uma caminhada com Cristo, mas não terminem com Ele. Porque as pessoas se achegam ao templo, à sinagoga, à igreja, e começam a caminhar como aquela mulher, com o peso do mundo sobre as costas. Elas não conseguem ainda contemplar o céu, olhar para o alto. Mas mesmo assim elas começam uma caminhada. Só que quando elas olham para o lado e veem todas as pessoas normais e retas, elas vão dizer, eu tinha que ser como aquele, como aquela. Ela começa a se comparar com os outros. E o que acontece? A condição dela não permite ainda que ela esteja ereta. Porque é Deus quem tem poder para endireitá-la. Mas o que ela faz? Ela tenta por si só se endireitar. Eu não sei se você pegou o mistério, irmãos. Nós não temos força para nos endireitar sozinhos. Nós dependemos de Deus. Nós temos que olhar para o alto. E isso é Ele quem proporciona. É Ele quem faz. Eu não posso olhar para mim e dizer assim, ó, eu a partir de hoje vou ser santo, eu tenho que buscar ser santo, mas ainda que o peso do mundo esteja nas minhas costas, de forma que eu não consigo olhar para o alto, a minha condição é continuar marchando, porque é Ele quem pega esse peso e tira de mim. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O Senhor diz dessa forma, Ele tira o peso da tua vida, e te torna alguém ereto agora, direito. Não porque você tem poder de se endireitar, mas porque Ele é todo poderoso para fazer a obra na minha vida e na tua. E a grande lição que eu tiro é, não tente com as suas próprias forças. Não imagine que você por si só vai conseguir. Eu não consigo por si só. Mas eu dependo de um Salvador que se chama Jesus Cristo. E Ele é todo poderoso. É Ele quem me justifica. Os acusadores vêm, as mãos apontadas vêm, mas eu fico tranquilo porque é Deus quem me justifica. É Ele quem tira o peso das minhas costas. E então eu desfruto daquilo que Ele tem na minha vida. Mas nós não podemos tentar, irmãos, com as próprias forças. Porque se você tentar com a sua própria força, você vai cair. Você tem que aprender a depender de Deus, a aceitar o amor que Ele tem sobre a tua vida. E continuando, verso 12 diz, vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus chegou, o milagre aconteceu. Jesus chegou, o milagre chegou junto. Mas há uma coisa interessante que você não se ligou. Comecinho do verso diz, e vendo-a Jesus. Entenda uma coisa, Jesus, pode parecer que não. Tem gente que diz, mas Jesus está operando na vida de fulano, ciclano, bertano, e a minha não está fazendo nada. Jesus continua te vendo. Fala para alguém perto de você assim, ó, Jesus, fala em nome de Jesus, Jesus te vê, ô glória. Jesus te vê, irmão. Eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou na vitória. Ele está te vendo em todo tempo, porque em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Ele está conosco. Então Ele enxerga Ele enxerga você. Ele te vê, Ele me vê. E depois que Ele nos vê, a Bíblia diz que Ele chama essa mulher, vem. E assim Ele faz nessa noite para você, vem também, eu te chamo, vem, porque o que eu tenho para você é melhor do que aquilo que você consegue sozinho. Glórias a Deus, o que eu tenho na tua vida é melhor do que aquilo que você conquista lutando sozinho. É isso que Jesus está nos ensinando. E depois que Ele vê a mulher, depois que Ele chama a mulher, a Bíblia diz que Ele fala assim para ela, ó, está livre da tua enfermidade. O milagre acontece na hora porque o mesmo Jesus que nos vê é o Jesus que nos chama e é o Jesus que nos liberta. É Ele que nos liberta. É Ele que nos tira das amarras do inimigo, que quebra o laço, que corta a lança, como diz a palavra,
É Ele que tem esse poder, irmão. Nós não conseguimos sozinhos. Então eu digo para você, não importa a tua prisão hoje. Não sei o que está te prendendo. Talvez você olhe e fale, não, mas essa palavra não era nem para mim, era para alguém que eu amo. Manda depois o vídeo para ele, em nome de Jesus. Manda para ela, em nome de Jesus. Porque Deus tem poder de mudar o quadro, mas as pessoas precisam entender que nós não temos. Tem muito pastor que acha que tem o poder. Não, eu vou orar por fulano e ele vai mudar. Não é assim que funciona, irmãos. É Jesus que faz a obra. Nós vemos aqui, Ele enxerga, Ele chama e Ele liberta. Mas quando Ele chama, eu tenho uma decisão a tomar. Se alguém bater palma lá no teu portão e falar assim, ó, vizinho, vem aqui. Você pode sair ou não. Ir até lá ou não. Escolher ir ou escolher ficar. Depende de você. Então o que Jesus espera de nós? Quando Ele nos chama, nós temos que estar de prontidão para ir. Nós temos que estar de prontidão para realizar aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Verso 13 diz, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia, Jesus. Apenas Jesus impondo a mão, Ele toca. Um toque de Jesus faz toda a diferença. Eu queria dizer para você que tem muita gente que chega, mas ainda não recebeu o toque de Jesus. Ele está ali no templo olhando as coisas acontecerem, mas Deus ainda não tocou, porque é o dia que Deus tocar, irmão. O dia que Deus tocar, o milagre acontece na hora. Deus tem poder de realizar milagres. Ele precisa tocar, e para que Jesus toque, você precisa estar perto. Meu Deus do céu. Estar perto, irmão, significa intimidade. Não é qualquer um que está perto. Você precisa estar perto para que Ele te toque. Não tem como alguém tocar em alguém se ele está longe. Eu não consigo daqui tocar na vida dos irmãos, porque eu estou longe. Mas se você estiver perto de mim, em intimidade, então eu consigo te tocar. Jesus chama aquela mulher, impõe a mão sobre ela, e a Bíblia diz que ela é curada na hora. Ela se endireitou e glorificava a Deus. Um grande mistério que você precisa aprender. Quando Deus realizar um milagre na tua vida, dê a Ele glória. Dê a Ele louvor. É você chegar aqui no púlpito e dizer assim, ó, a minha situação era essa. Deus fez isso. E aí quem está sentado na nave da igreja diz assim, a minha fé aumentou hoje, porque eu vi Deus operando no nosso meio. Tem muita gente que pensa que Deus não opera mais no meio da igreja. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele tem poder para operar. Basta que eu e você estejamos à disposição desse Deus. O toque de Jesus tem poder para tornar direita a nossa vida. Irmãos, eu queria já orar para nós não prolongarmos muito. Mas o toque de Jesus tem poder de endireitar a nossa vida. Talvez você olhe aquela mesa, com algumas carteiras de trabalho, alguns nomes, algumas vidas que estão citadas ali, um caderno de oração. Pessoas que entendem que precisam de um toque de Jesus. Mas é só Ele que tem poder de tocar. A nossa função é interceder, é clamar, é pedir. Mas Jesus continua chamando, vem. É momento de voltar à minha presença. É momento de se prostrar não ante ao mundo, não ante uma condição, mas diante da presença de Deus. Porque quando você reconhecer a tua condição, eu tenho o poder para te endireitar, em nome de Jesus. E eu queria convidar você já a se colocar de pé, irmãos. Queria fazer essa oração, queria chamar o pastor Sérgio aqui também, para junto comigo orarmos. E nós vamos orar pela tua vida, nós vamos orar por aquelas carteiras, por aqueles nomes, por aquele caderno de oração. E eu queria dizer para você que, quando você exercer a tua fé, Deus vai tornar direito aquele que hoje está torto. Deus vai endireitar este peso que talvez você carrega nas suas costas. Deus tem poder de nos pôr de pé mais uma vez. Portanto, que em nome de Jesus hoje nós exerçamos essa fé, essa promessa que Ele tem sobre nós, e depois voltemos
para glorificar ao Senhor. Amém? Estenda sua mão, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus nós colocamos nessa noite cada uma, Senhor, das carteiras de trabalho que ali estão, ó Pai, dos nomes, das fotos, ó Deus, visita nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, um culto, ó Pai, de cura e libertação. Há pessoas ali, ó Deus, que precisam ser libertas, ó Pai. Há pessoas ali que precisam ser curadas, Senhor, a começar de nós, ó Deus. Cura-nos, ó Pai, liberta-nos, Senhor, purifica-nos do nosso pecado, ó Pai, para que em nome de Jesus, Senhor, o Teu reino avance, Pai, vidas sejam alcançadas pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Visita, Pai, filhos, ó Deus, aqui representados, maridos aqui representados, esposas aqui representadas, Senhor. Visita familiares, ó Pai, visita em nome de Jesus amigos, colegas de trabalho, visita os patrões, visita, Senhor, aqueles que se encontram num leito de enfermidade. Põe de pé, ó Pai, assim como nos garante a Tua palavra, Senhor, que essas vidas sejam atraídas, ó Pai, pela Tua presença, Senhor, porque aonde há a Tua presença há milagre, aonde há a Tua presença há salvação, a transformação, restauração e poder, ó Pai. Em nome de Jesus, opera dessa forma, Senhor, fazendo o Teu milagre acontecer, ó Pai, fazendo essas vidas se endireitarem, Senhor, e o Teu nome, ó Pai, sobre todo nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, ó Deus, como igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.